Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, estudo e trabalho. Dando continuidade à temática do mês de dezembro, dos domingos, hoje nós teremos o nosso irmão Rodrigo Salles, da Associação Municipal Espírita de Abreu e Lima, e ele falará sobre o tema Jesus e Nós. Pedimos que desliguem os seus celulares ou os coloquem no modo silencioso. E os irmãos passistas só precisam se retirar para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. Vamos iniciar as nossas atividades da noite de hoje, fazendo a nossa prece de harmonização. Jesus, Mestre Divino, aqui estamos mais uma vez, pela concessão do nosso Pai Todo-Poderoso. Aqui viemos, Mestre, em busca das lições de vida que deixaste para nós, através do Teu Evangelho Consolador. Que possamos nessa tarde, Mestre, reflexionarmos sobre a tua vivência aqui entre nós, os exemplos que deixaste, para que nós possamos segui-lo e encontrarmos, Senhor, a Tua luz dentro de nós. Agradecemos ao nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, e a sua equipe que está sempre conosco, também nos assistindo, nos orientando e nos intuindo para todo o trabalho dessa casa. E assim sendo, Mestre amigo, na certeza da Tua presença amiga e amorosa aqui entre nós, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Oi. Queridos irmãos e amigos, uma boa tarde a todos. Só os desencarnados responderam. Então a gente vai fazer a saudação novamente. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Agora sim, está melhorando. Que a doce paz do nosso Senhor amado Jesus Cristo possa permanecer envolvendo os nossos corações, abrandando os nossos espíritos e nos dando condição para compreendermos cada vez mais as verdades dos reinos de Deus. Na tarde de hoje, como foi bem falado, fomos convidados para tratar de um tema que aparentemente ele é simples na sua composição de palavras: Jesus e nós. Mas ele tem um significado tão complexo, mas tão grandioso, que nós não nos atreveremos a destrinchá-lo por completo em uma simples palestra. Tratar do diálogo de Jesus com a criatura humana é tratar da figura de um ser extraordinário com uma complexidade existencial que existe na criatura humana. E tratar desse interim extremamente complexo é algo que exige tempo, interesse e dedicação. Por isso que, passado mais de 2000 anos, continuamos a estudar Jesus. Toda a sua vida é um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem um significado que jamais nenhum historiador ousou enfrentar. Todas as notícias, todos os relatos que temos ao seu respeito estão restritos às narrativas dos evangelhos, a uma breve notícia dada por Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e a tradição oral. Uma carta firmada pelo senador Públio Lentulus, dirigida ao imperador Tibério,
fala da presença de um homem especial pelas terras de Israel. Um homem cujo caráter e feição, que amava as criancinhas, um homem cujo comportamento era característico de uma alma superior. Porém, mesmo diante de tantas vezes auxiliar as criaturas humanas, ele poucas vezes era visto a sorrir, mas frequentemente a chorar, de compaixão pelas criaturas humanas. Jesus, ele tem um significado especial na existência dos homens. Ele tem uma importância grandiosa, tão forte, que não só o cristianismo o tem como modelo maior, como inúmeras outras doutrinas que não são cristãs o respeitam, seja como filósofo, seja como homem, seja como um ser que vivenciou no mundo a experiência do amor. Jesus, ele não tornou-se símbolo apropriado de uma religião específica. Ele tornou-se um modelo extraordinário de homem de bem. E ser homem de bem é ser uma figura que represente o bem em toda a coletividade humana. No século XIX, Ernesto Renan, que é um grande imortal da Academia Francesa de Letras, ele vai ter a oportunidade de dizer que o nascimento de Jesus é o fato mais importante do mundo. Porque o berço de Jesus, o seu nascimento, representa o final de uma época pautada pela força, pautada pelo poder, pautada pela ignorância e pelo posicionamento profundamente egoístico e orgulhoso da criatura humana. Com o nascimento de Jesus, surge uma nova era. Surge uma era pautada agora no amor. Um amor incondicional. Um amor que rasga qualquer mesquinhez humana para nos mostrar a beleza do reino dos céus. E é exatamente mostrar essa beleza do reino dos céus que faz com que a obra do Cristo seja extraordinária, seja bela e profundamente sensibilizadora. Dizer que Jesus ele veio com a mensagem do amor é dizer que ele veio com uma proposta de educação do planeta Terra. E dizer que é uma proposta do planeta Terra é dizer que ele veio diretamente para educar a alma humana. Daí o porquê ele mesmo ter dito: eu não vim curar corpos, e sim libertar consciências. Só que nós muitas vezes criamos um abismo muito grande entre nós e Jesus. Quando alguém nos chama a atenção diante de um erro que nós cometemos e coloca a seguinte frase: meu irmão, olhe como modelo Jesus, a gente, na primeira forma de se responder àquela indagação, a gente diz o quê? Jesus é Jesus, eu sou eu. Entre Jesus e mim existe uma distância muito grande. E se não bastasse esse comportamento humano, algumas religiões de grande potencial de influenciar as massas ainda colocam Jesus como ser divino. Aí distancia ainda mais da gente. Jesus, ele é divino, é intocável, é algo extremamente distante dos seres humanos. Jamais iremos ser como ele. E aí a gente cria aquela rotina mental de achar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para ser achada como bonita, como algo que nos transforma, como nos deixa em paz, como nos deixa tranquilos. E a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de constante dinamismo e transformação do ser. E é uma mensagem, uma proposta para a terra.
nós podemos nos apropriar da mensagem do Cristo para transformar, para equilibrar, para harmonizar e crescer perante os propósitos sublimes da vida. E aí no século XIX, Allan Kardec, extremamente inspirado pelas entidades venerandas, ele vai questionar: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem como modelo e guia? E a resposta mais simples e mais curta deu o Livro dos Espíritos. Qual? Só os desencarnados responderam de novo? Qual é a resposta? Jesus. Vede Jesus. É uma resposta simples, mas profundamente desafiadora, que se nós fizéssemos aqui uma roda de filósofos, iríamos passar mais de 500 anos discutindo a resposta dessa pergunta. E aí vocês podem perguntar por quê? E aí eu também fiz essa pergunta. Há uns 3 anos atrás eu me questionei por que Jesus ser o modelo e guia para a humanidade. Por que não podia ser Sócrates? Se a gente estudar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos ver que Sócrates e Platão foi precursor do cristianismo. As suas ideias foram, inclusive, primeiras do que as ideias do Cristo, em termos cronológicos. Por que não Sócrates ser o modelo e guia da humanidade? Aí a gente vai procurar lá nos vestígios da história, iremos encontrar Lao Tse, já falando do mundo espiritual, falando da realidade do amor, falando da fraternidade. E por que não ser Lao Tse modelo e guia para a humanidade? Aí a gente vai encontrar no Oriente Buda e Krishna, já falando da elevação espiritual do ser humano, já falando da necessidade de não condicionar a felicidade ao que é passageiro, ao que é da terra, mas observar os propósitos sublimes da vida e pautar a existência no que é atemporal e o que sobrevive à morte do corpo físico. E por que Buda e Krishna não tornaram-se modelos e guia para a humanidade? Porque a resposta foi Jesus. E eu fiquei com isso na minha consciência, e talvez muitos nem sequer fizeram esse questionamento ainda. E aí, vasculhando a literatura espírita, eu encontrei um livro extraordinário chamado Na Escola do Mestre, do saudoso Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira. E aí nesse livro, no capítulo em que ele fala Jesus, caminho, verdade e vida, ele vai dizer algo extremamente esclarecedor do porquê Jesus ser o modelo e guia para a humanidade e poder inspirar-se nele. Ele vai dizer que somente Jesus, só Ele, por experiência própria, pode ser considerado o caminho, modelo e guia para a humanidade se espelhar. Essas 2 palavras de Vinícius respondeu à minha indagação. Por experiência própria. Experiência própria. Jesus, ele atingiu o patamar de elevação espiritual. E por experiência própria, por já ter passado pelos caminhos que levam a Deus, ele sabe exatamente qual os anseios que estão presentes na estrada da elevação espiritual da criatura humana. Então, por experiência própria, Jesus tornou-se grande e por isso nomeado como modelo e guia para a humanidade. É algo simples de ser respondido, mas é algo que nos desafia, porque é algo que faz com que a gente observe a nós mesmos. Cada passagem do Evangelho de nosso Senhor amado Jesus Cristo é um encontro não com uma personalidade histórica, mas com uma personalidade que representa alguma característica humana. Jesus encontrando-se com Maria Madalena, Jesus encontrando-se com Simão Pedro,
Jesus, encontrando-se com diversas outras criaturas, cada uma dessas criaturas é a representação do que nós ainda somos. Então, por isso que analisando o perfil de Jesus e o convívio nosso enquanto criaturas humanas, iríamos perceber que a mensagem que ele deu há 2000 anos atrás, ela não é algo que ficou preso na história, porque foi outra grande diferença de Jesus para as outras personalidades do mundo. Enquanto que os outros encontraram um lugar na história, Jesus foi o único que dividiu a história. Antes dele era uma coisa, depois era outra. A prova é tanta que nós nomeamos a cronologia como sendo antes e depois de Cristo. Ele dividiu a história. Ele tornou um paradigma e um eixo zero para uma nova era que iniciou e que ainda está acontecendo. E aí Amélia Rodrigues, ela vai dizer algo muito bonito. A grande poetisa do mundo espiritual vai dizer que ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. Jesus chegou discreto. Onde foi que o Cristo nasceu? Numa manjedoura, dentro de uma caverna calcária, na presença de animais. A discrição é algo fundamental e é algo característico das almas superiores. As formalidades é algo ainda fruto da mesquinhez humana. Quando nós pautarmos os valores em cima do que é espiritual, nós iremos dar pouco valor à forma para observarmos o conteúdo. Jesus, em inúmeras passagens da sua existência, ele vai mostrar que está conversando com um ou duas ou três características do ser humano. A uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se sabendo a inimiga e dela fez a mensageira da fraternidade, numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. Judeus e samaritanos, até hoje, têm uma disputa histórica, que só tem uma única explicação: diferenças ideológicas, apenas. Os samaritanos se isolaram dos judeus por uma diferença ideológica, apenas. Mas Jesus soube utilizar-se desse momento para observar a criatura humana. Ali tinha uma samaritana que era cheia de comportamentos e hábitos característicos de uma cultura, era portadora de um extremo preconceito com os judeus, era intolerante com outra forma de pensar, e Jesus, de uma forma extremamente fraterna e amiga, soube observar o ser divino que existia naquele ser ali, soube transformar aquele ser ao ponto de convencê-la que somente ele tinha a água da vida, da qual, se ela bebesse, jamais sentiria sede. Jesus, naquele momento, ele estava conversando com a criatura humana cheia das suas ideias preconcebidas. Como às vezes é difícil nós estabelecermos o nosso melhoramento espiritual, a nossa transformação espiritual, por estarmos extremamente carregados de preconceitos, por estarmos extremamente carregados de ideias que não nos servem de muita coisa. A gente passa às vezes no atendimento fraterno, é dado a gente a oportunidade de pensar diferente, porque o atendimento fraterno não impõe ideias, ele nos convida a pensar diferente do jeito que a gente costuma pensar. E naquele instante, a gente entra em crise.
do que está sendo pedido para a gente e do que a gente realmente quer para nós. Jesus soube entrar no universo de uma pessoa extremamente preconceituosa, extremamente intolerante, fazê-la perceber a sua intolerância diante da vida e, acima de tudo, soube fazer com que ela ultrapassasse a si própria para tornar-se a mensageira do seu próprio evangelho no mundo. Uma samaritana pregando o evangelho de Jesus. Isso é uma prova de que, por experiência própria, Jesus soube entrar no universo, daquele universo preconceituoso, transformá-lo para ser aquele ser, o seu instrumento lá na frente. E aí a gente vai vendo uma outra coisa interessante, que Jesus ele vai entrando em contato com outras criaturas humanas, que é o mesmo que está entrando em contato conosco. E lá naquele diálogo com Nicodemos, que se sentava poderoso no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Aqui Jesus não está conversando apenas com um doutor da lei, que era Nicodemos. Ele está conversando com a criatura humana prepotente, com a criatura humana que se acha tão dominada pelo conhecimento e tão envolvida de que já sabe de tudo, que quando uma realidade fora da sua ótica existencial surge, essa realidade o amedronta. E Nicodemos vai procurar Jesus por o considerar a fonte da água viva que esclarece e que liberta consciências. E Jesus aceita a presença dele. É isso que é interessante e curioso na atuação de Jesus entre nós. Ele nos aceita como somos, do jeito que estamos. Tanto é que ele disse: vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. Ele não coloca condições. Ele não diz: olha, só vem para mim se tu tiver já perfeito, não tiver mais pecado nenhum, não errar, não ter pensamento negativo, que eu vou te aliviar. Aliviar de quê? Você já vai vir perfeito. É necessário irmos ao encontro dele do jeito que estamos, do jeito que somos. Porque é exatamente indo do jeito que somos e estamos que vai surtir o efeito da transformação moral da criatura. O Evangelho ele torna-se dinâmico quando ele consegue conversar com as imperfeições humanas e transformar o imperfeito em um ser melhor. O Evangelho ele nos convida a um exercício muito curioso e muito difícil. Olharmos o nosso passado para buscar soluções para o futuro. Nós às vezes olhamos para o passado para sentirmos cólera, raiva, sentirmos angústia por um erro e um equívoco que fizeram conosco que eu não consegui perdoar. E a mensagem de Jesus nos convida a termos um olhar do passado sobre a ótica da caridade. E aí o que é a caridade, como a compreendia Jesus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. Quem aqui consegue olhar para os equívocos que fizeram conosco no passado sobre essa ótica? O Evangelho nos convida a fazer isso. E ali Jesus com Nicodemos, ele dava a prova de que ninguém sabe o suficiente ao ponto de negligenciar a importância e o que o outro traz consigo. Emmanuel ele vai dizer uma coisa muito importante. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E aí André Luiz ele complementa, dizendo que só os que amam
seguem à frente daqueles que simplesmente sabem. Nicodemos sabia muito. Mas por desconhecer a realidade profunda do amor, ele não tinha condições e subsídios para compreender a dinâmica da vida por completo. Ele entendia Deus como sendo justiça, mas ele não tinha amor suficiente para compreender que a justiça de Deus é tão misericordiosa que dá a nós novas chances para que possamos, a partir das nossas próprias escolhas, melhorarmos-nos e crescer perante o seu próprio olhar. E aí, novamente, Jesus vai ter o diálogo com uma das criaturas que eu considero as mais extraordinárias do Evangelho. Zaqueu, na cidade de Jericó, sobe a uma figueira, encanta-se com a figura do Cristo, e o Cristo teve a grandeza de enxergar um homem em cima de uma árvore e dele se tornar amigo. Um homem que era detestado, um homem que era odiado, um homem que ninguém queria chegar perto, pela vida de cobrador de impostos injusta que ele tinha. Porque se era para cobrar 1 denário, ele cobrava 3. Pegava 2 para ele. Mas Jesus provocou na sua época um sentimento de transformação tão forte, que somente a sua presença sensibilizava a criatura humana e a convidava a refletir o que era certo e o que era errado. Allan Kardec, no capítulo 3 da Gênese, quando ele estuda o que é o bem e o que é o mal, ele vai dizer que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que foge do acordo dessa lei. E aí, onde está inscrita as leis de Deus? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Na consciência. Jesus, ele conseguia penetrar a consciência humana, despertá-la para que a consciência compreendesse o que era o bem, o que era o mal, o que era o certo, o que era errado. A sensibilidade de Jesus provocou em Zaqueu o despertar da consciência para os seus próprios atos. E assim também somos nós. Jesus, ele não observa um homem em cima da árvore. Ele observa um amigo. Tanto é que ele diz: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu irei jantar na tua casa. Jantar na casa de um injusto? E aí Jesus novamente vai dizer: os bons não têm necessidade de médicos. Médicos servem para os que estão doentes. Então, onde houver um doente, lá devo eu estar. E ali naquele momento, aquele publicano detestado jamais o esqueceu. E foi, inclusive, um dos grandes propagadores da mensagem de Jesus na cidade de Jericó. E que se fôssemos nós, analisando a vida de Zaqueu, não daríamos absolutamente nada por ele. Percebam que a mensagem de Jesus, ela deve estar exatamente onde houver mais equívocos e erros. Onde houver mais dor, mais transtornos, mais equívocos, é ali que a mensagem do Cristo deve estar. Porque ela veio com esse propósito de transformar o ser humano em uma criatura melhor. Uma outra grande passagem do Evangelho é quando Jesus vai na casa de Lázaro e, conversando sobre a realidade do reino de Deus para Maria e para Marta. E Marta, que era muito agoniada, eu tenho a impressão que Marta, ela era brasileira. Muito agoniada, arrumando a casa, preparando a ceia. Tem uma hora que ela fica estressada. Quem achar que estresse é uma coisa moderna, se engane, viu? Naquela época o povo já se estressava. E aí Marta se estressa e chega assim: mas Jesus, tu não achas justo que Maria possa vir me auxiliar nos serviços domésticos para que a gente consiga dar conta da tua presença em nossa casa? E aí Jesus diz uma grande lição para Marta naquele momento: Marta,
Maria escolheu a melhor parte. Jesus naquele momento não estava falando com a criatura Marta. Estava falando com o símbolo da criatura humana. Porque nós, na correria do dia a dia, damos tanto valor ao nosso sistema de existência na Terra, que esquecemos de valorizar os valores do Espírito. Nós nos preocupamos de acordar cedo, de preparar o café da manhã, de botar o menino na escola, de ir para o trabalho, de entregar os relatórios em dia, de poder chegar em casa, preparar tudo, preparar o jantar, arrumar a cama e ir dormir, que no final das contas, quando a gente vai fazer a contabilidade, o tempo que a gente dedicou aos valores espirituais foi quase zero. E aí a gente ainda tem a capacidade de, quando voltar para o mundo espiritual, dizer: mas o que foi que eu fiz? Você não aproveitou. Nós podemos viver na Terra, estarmos no mundo e exemplificarmos a realidade do amor, que não é uma realidade estática. Nós muitas vezes transformamos o amor em uma realidade estática. O amor, ele é dinâmico. O amor, ele é profundamente enérgico. Tanto é que quando Jesus falava, a sua voz era embalada pelo amor. Emmanuel disse que Jesus foi o próprio amor que reencarnou, que encarnou. O amor, ele é dinâmico, ele é forte. Ele é profundamente abrasador das criaturas. E é essa a grande mensagem que o Evangelho veio nos trazer. Uma outra grande passagem, e essa para mim é a mais extraordinária passagem do Evangelho. É quando Jesus, ele vai se aproximando de uma multidão que gritava para apedrejar uma mulher adúltera. E Jesus entra no meio daquela multidão e somente olha para aquela mulher. Porque se a gente for fazer uma análise, o que é a voz de um homem no meio de uma multidão que grita? Não é nada. Então Jesus só podia olhar para ela. E Jesus olha para ela e vai se aproximando ao encontro daquela mulher. E os doutores da lei, aproveitando a presença do Cristo para o tentar, conforme diz o Evangelho, questiona: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E a lei é clara: todo aquele que for pego em adultério deverá ser morto em praça pública, apedrejado, para que isso sirva de exemplo para os outros. Quantas vezes alguém já nos deu um castigo e diz aqui: se isso sirva de exemplo? A sociedade da época entendia assim. E é curioso porque diante da sociedade, diante da lei civil, aquele povo estava certo. A lei dizia muito claro: foi pego em adultério, tem que morrer em praça pública, apedrejado. Eles não estavam errados. Só que eles lançam a pergunta e o questionamento a Jesus com uma outra finalidade. A finalidade dele cair nos erros do que ele próprio havia falado e pregado. E aí Jesus, ele fez aquilo que talvez nenhum de nós conseguiríamos fazer. Pela nossa ansiedade, pelos nossos transtornos emocionais, nós não conseguiríamos dar uma resposta a contento. Nós iríamos provavelmente ou condenar a mulher ou condenar a nós mesmos. Porque se Jesus dissesse: não, a lei está certa, ela tem que morrer em praça pública, ele estaria sendo contra tudo o que ele havia falado. Mas se ele dissesse: não, ela não pode morrer, ele que seria morto. Porque todo aquele que for a favor do erro de uma adúltera era morto em praça pública também. Então, literalmente, o Cristo ficou entre a cruz e a espada. E somente um ser que tem total domínio das suas emoções conseguiria fazer o que Jesus fez. Todo mundo extremamente tensionado. Todo mundo com os nervos à flor da pele, esperando a resposta do Cristo. Ele fez aquilo que desafiou e ainda desafia qualquer estudo na área da psicologia. Ele desvia o foco de tensão daqueles homens. Ele se abaixa
e começa a escrever na areia. Aí muitos vão dizer, que coisa, Jesus, diante de um momento tão tenso, ele se abaixa para escrever? Sim. Porque no que ele se abaixou para escrever na areia, foi uma atitude inesperada. E por sermos criaturas humanas, que estamos muito mais próximos dos instintos, nós temos o hábito psíquico de nos defender, de nos armar diante de qualquer situação que apareça. Então aqueles homens estavam armados para receber a resposta de Jesus. Quando ele se abaixa e escreve na areia, aquilo surpreende. Então eles se desarmam para armar-se de uma outra forma. Só que quando eles se desarmam, a realidade do amor toca seus corações. E eles não conseguem mais se armar. Eles se acalmam e faz-se um grande silêncio, conforme diz o texto bíblico. E aí Jesus se levanta e questiona a consciência deles. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Somente um coração brando e sereno consegue ouvir um questionamento. Não adianta você chegar para uma pessoa que está transtornada e fazer uma pergunta para ela, porque ela não vai entender. Ela vai achar que você está xingando ela. Ela vai achar que você está dizendo tudo de ruim para ela. É necessário você tirar o foco de tensão que ela está, oferecer a brandura, a calmaria, para convidar a reflexão. Quem faz isso muito bem são os filhos com os pais. Quando os filhos querem alguma coisa com os pais, eles esperam o momento mais tranquilo dos pais. Aquele momento que os pais estão bem suaves, não tem nada para fazer. As mulheres estão assistindo a novela das 8. Os homens estão assistindo o Jornal Nacional. Ele chega sutilmente, alisando, dando um beijinho. Mãe, é o seguinte. E aí vem o pedido. A mãe, por estar em um momento tão tranquilo, por sentir-se no dever de auxiliar o filho, atende. Mas na hora que a mãe se enraivece, duvido que o filho dê um pio. Ele fica calado na dele, esperando as coisas se acalmarem para dizer as coisas que ele quer dizer. Isso é uma inteligência que a criatura humana traz consigo. Mas é uma inteligência que ela pode ir se perdendo caso nós não desenvolvamos nos filhos, nas pessoas, nas criaturas que convivem conosco, a realidade do controle das suas próprias emoções. Jesus, ele conseguia passar pelos momentos mais complexos, pelos momentos mais desafiadores, porque ele tinha controle das suas emoções. E quando a gente fala Jesus e nós, é um tema de caráter complexo, exatamente porque a gente vai falar de controle das emoções. E colocar Jesus como modelo e guia para que a gente se espelhe e diante das circunstâncias da vida, a gente saiba ser como ele foi. Esse é o grande desafio do Evangelho. Uma outra grande passagem de Jesus foi quando ele estava a caminho do Calvário, a caminho do Gólgota, carregando aquela cruz, após ter levado tantas pisas, após ter sido extremamente violentado, em silêncio, o que é característica de espíritos pacificadores. Ele sofre em silêncio, em compaixão pelas criaturas. E Jesus, ele segue em direção do Gólgota, e o que é curioso, e o que faz Jesus ser grande na história, é porque ele vai caindo ao longo do caminho. Cai uma vez, cai a segunda, cai a terceira e vai caindo. E aí, alguns prepotentes utilizam-se dessa passagem para dizer que Jesus foi fraco pelo menos uma vez na vida. Mas eu digo que não, eu discordo. Porque somente um ser extremamente forte consegue, diante da dor e do sofrimento, ensinar. E Jesus, naquele momento, caía várias vezes para nos ensinar que
toda criatura humana que está no caminho da elevação moral não cai somente uma vez. Cai 2, cai 3. E que se não bastasse somente cair várias vezes, também necessita de, em algum momento, receber a ajuda de quem quer que seja, para que possamos caminhar e crescer juntos. Por isso que Kardec, quando questiona na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá na questão da lei da sociedade, né, nas leis morais, se é importante viver em sociedade, a resposta é sim. Porque é no convívio com o outro que eu vou sabendo o que eu posso e devo fazer para o meu próprio melhoramento. É no convívio com as diferenças que a gente vai se melhorando, que a gente vai mudando alguns conceitos, vamos mudando alguns hábitos, algumas ideias, ao ponto de não mais rotularmos pessoas e considerarmos todos como criaturas humanas e irmãos sem fronteira. Tem uma história muito interessante, que certa vez um ladrão pulou o muro da casa de um homem e foi roubá-lo. E era exatamente umas 11 horas da noite, mais ou menos. E aquele homem, quando recebe a presença do ladrão, ele se assusta. E o ladrão diz: olha, isso aqui é um assalto. E puxa a arma. E eu quero que você me dê tudo o que você tem. E o homem fez: olha, eu só tenho R$170, que está debaixo de um livro que eu tenho em cima do meu criado mudo dentro do meu quarto. E o ladrão fez: então você vai buscar. O homem fez: de jeito nenhum, você que vai buscar, vai contar e vai ver se tem R$170. E o homem fez isso. Subiram os dois, o ladrão contou, se certificou. E aí aquele homem fez assim: olha, eu tenho aí umas 2 calças que eu acho que iriam ficar ótimas em você. Você aceita? O ladrão: eu aceito. E aí daqui a pouco, mais uma conversa, o homem pergunta: olha, meu filho, tem um feijãozinho que sobrou da hora do almoço. A essa hora da noite você deve estar provavelmente com muita fome, não é verdade? Ladrão: é verdade, eu estou aí desde cedo, já roubei umas 3 casas, está difícil a situação, não está fácil para ninguém, estou com fome, eu aceito. E aí chegando na cozinha, ele falou: meu filho, tem Coca-Cola, eu aceito. O homem nem terminou a pergunta, já disse que queria Coca-Cola. E aí daqui a pouco ele fez: olha, você provavelmente deve ter uma família, não é? Todo mundo tem uma família. Ele fez: eu tenho a minha esposa, tenho meus 2 filhos, estão esperando em casa para a gente contar o dinheiro dos roubos, para poder a gente comprar as coisas direitinho. Ele fez: eu vou fazer o seguinte, eu preparo uma cesta básica, você leva e sai juntando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, e foi botando. E aí na hora que eu estava saindo, o homem falou assim: meu filho, mas você vai sair por onde? Gente, pulando o muro do jeito que eu entrei. Meu filho, não faz isso não. A essa hora, vão pensar que você é um ladrão. Faz o seguinte, você sai pela porta da casa, tranca, joga a chave, ninguém vai perceber. O nome do ladrão não sei, mas o nome do homem era Francisco Cândido Xavier, que em nenhum momento da história e da passagem enxergou aquele homem como um ladrão, que em nenhum momento ele observou o ser criminoso que existia ali. Porque é uma grande característica das almas que já compreenderam a mensagem do Evangelho. Eles não observam o pecado, eles observam o pecador. Eles não valorizam o pecado, o erro, o equívoco, mas o ser que está errante, o ser que está em desequilíbrio. Jesus, quando ele se dirigia para nós, porque todas as pessoas que viveram na época do Cristo são a representação do que nós somos hoje. Então, quando Jesus se dirigia para nós, ele se dirigia para o ser divino que existe em nós. E observava um ser divino em conflito, em extremo desalinho, em extremo desequilíbrio, e ali ele procurava consolar. Todas essas personalidades souberam compreender a proposta de Jesus. Paulo de Tarso, que muitos às vezes até se enganam, achando que foi no momento em que Jesus aparece para ele no deserto, na estrada de Damasco, que ali ele transformou-se. De um momento para o outro, tornou-se um ser melhor. E não foi.
ele já vinha se rendendo à mensagem de Jesus, e aquele instante foi um instante crucial para que ele pudesse se renovar. E aí é interessante a história de Paulo de Tarso, porque quando ele entra na cidade, e Ananias, que foi lá o médium de cura responsável por restabelecer a visão de Saulo, e quando a entidade angélica apresenta-se para Ananias e diz que ele é que irá restaurar a visão de Saulo, ele foi preconceituoso. Porque ele disse, mas espera aí, Saulo, o perseguidor dos cristãos? E aí a mensagem foi dita claramente, tu restabelecerás a visão dele, porque eu o estabeleci como sendo meu vaso escolhido. E aí, graças a Paulo de Tarso, nós temos toda a noção de Jesus no mundo ocidental. Se nós fizéssemos uma análise de Saulo, não iríamos dar nada por ele. Um homem que perseguiu tacitamente os cristãos, tornou-se o grande baluarte da propagação da mensagem de Jesus. Francisco de Assis, que reviveu Jesus nas trevas da Idade Média, quando o absurdo dos dogmas quase sufoca a consciência dos homens, Francisco de Assis restaura a igreja moral de Jesus. E aí a gente vai encontrar também Madre Teresa de Calcutá, que de forma muito simples compreendia a mensagem de Jesus e buscava vivê-la dia após dia da sua existência. A gente vai encontrar também Teresa d'Ávila, a grande doutora que restaurou a pureza dos monastérios quando, em um estado de transe, encontra-se com Jesus e recebe dele o pábulo da vida eterna. A gente também vai encontrar Vicente de Paulo, que era o grande Messias Vincent, responsável por dar conselhos à corte francesa e por observar certa tarde pela janela da corte os mendigos e miseráveis de Paris. Ele sai a consolar todos eles e chega ao ponto de ir pedir ao príncipe da França auxílio aos esfaimados de Paris, e o príncipe escarra-lhe na mão e ele oferece-lhe a outra, dizendo, desce o que eu mereço, agora dá o que os outros lá fora precisam de ti. E não só mostra um ato de abnegação, como também sensibiliza o príncipe, ganha a confiança da corte e consegue realizar as transformações de Paris que muito impactaram o século XVII ao século XIX. A gente vai encontrar também Inácio de Antioquia, uma figura extraordinária do Evangelho, que ele tinha em si bem solidificada a mensagem do Cristo, e certa vez ele foi condenado a morrer nas arenas romanas. E aí ele, entrando nas arenas, ele entrava feliz, porque as feras da Numídia e dos outros países africanos iriam devassá-lo, e ele iria morrer feliz em nome de Jesus. Mas só que por não ter mais o magnetismo que atrai o paladar das feras, as feras o rejeitaram. E aí Inácio ficou infeliz e triste, porque não merecia morrer em nome de Jesus. E eis que uma entidade angélica apresenta-se a ele e diz, Inácio, morrer na arena é muito fácil, basta uma patada do animal que te despedaça. O teu desafio e que o Cristo espera de ti é um desafio maior. É morrer no mundo, dia após dia, diminuindo as imperfeições que ainda és portador. E aí sai Inácio de Antioquia da arena romana para poder enfrentar as mais terríveis feras e ainda assim as mais belas, que são as criaturas humanas. E aí a gente vai encontrar na história também Bezerra de Menezes, o extraordinário médico dos pobres, que colocou a sua vida acima do próprio exercício, que quando jurou, diante do diploma de medicina, cuidar de vidas, colocou a sua vida acima da própria vida dos outros,
dizendo que daria a si próprio, caso seja preciso salvar aquele que estivesse a necessitar. Quem tem esse desprendimento de negar-se a si mesmo para que o outro possa brilhar? Só as almas superiores. E aí a gente vai encontrar também no século XX, Chico Xavier, que pela extraordinária mediunidade que era portador, nos fez entender a beleza de Jesus de forma mais simples, de forma mais delicada. A mais extraordinária obra, a que mais sensibiliza o meu coração, é exatamente a Boa Nova de Humberto de Campos, que de forma tão poética e simples apresenta um Cristo próximo da criatura humana, um Cristo capaz de ser imitado e vivido em nossos dia a dia. E aí, finalizando com Allan Kardec, esse discípulo extraordinário, que soube observar Jesus como modelo e guia, dando a estrutura de um pensamento capaz de realmente o torná-lo e nos tornar, a partir do seu estudo, agentes de transformação para um mundo melhor. E é exatamente essa frase de Vinícius na Escola do Mestre que eu queria deixar aqui, quando ele diz assim, que só Ele, Jesus, nos pode conduzir, pois que só Ele conhece, por experiência própria, as vias e veredas refugentes que levam às muitas moradas da casa do Pai. Só Jesus consegue isso. E aí, a gente vai entendendo então a importância dos ensinamentos de Jesus para os conflitos, os desafios e as vivências das criaturas humanas. Conflito que todos nós, ao estudarmos, iremos perceber que surge quando há necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. Quando nós somos convidados a escolher algo, sairmos de uma situação para outra, entramos em conflito. Conflito político, conflito econômico, conflito social, conflito existencial. O Evangelho nos traz um conflito existencial porque nos convida a sair do que somos para algo ainda melhor. E por termos um certo receio do desconhecido, nós entramos em conflito por não saber o que nos aguarda. O conflito é normal. A forma de resolvê-lo é que caracteriza como bom ou mal. O conflito é normal, é característico, é bom para a criatura humana. Agora, como iremos dar solução para esse conflito, depende muito do nosso estado de consciência. De como nós iremos enxergar esse conflito no nosso dia a dia. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupo. Sim, porque é algo que vai diretamente contra o que eu acredito. Se é algo a favor, não é conflito nenhum. É algo que vai estar em contato, em consonância com o que eu acredito. Mas como normalmente nos surgem situações novas, que são provavelmente diferentes do que nós acreditamos, são questões antagônicas que nos convidam a sair do estado de normose que nós nos encontramos para um estado de proatividade, que é o que nós ainda não temos. E é mais fácil apontar os erros alheios que buscar entendê-los, sim. Porque às vezes nós temos tantos conceitos em nós que quando a gente observa o outro agindo diferente, a gente acha que o conceito de vida dele é tão errado que merece ser apontado ao ponto de ser ridicularizado. Daí porque Kardec ter questionado no Evangelho se é válido nós mencionarmos o erro do outro. E a resposta de São Luís é qual? Só vale exaltar o erro do outro se for com o intuito de corrigir e auxiliá-lo. Se não for, mantenha o silêncio, porque a tua palavra será mais insignificante do que qualquer vento, diz Emmanuel. E aí, Emmanuel também vai nos convidar a dizer algo interessante com relação aos conflitos. Fujamos de toda a ideia que signifique discórdia e maledicência.
ciúme e desespero, maldade e intolerância. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. Deus é um Pai de amor, que Jesus nos apresentou ele dessa forma, e dá a cada um segundo as suas obras. E aí, indo um pouquinho mais na frente, após entender o que são conflitos, a gente vai entender que desafios é uma batalha para a conquista de coisas ou de pessoas. É um desafio, é uma situação, um problema que me convida a conquistar algo. Alguns sinônimos como oportunidade, competição, agressão, mas o nosso conceito aqui que a gente vai se deter é com relação à oportunidade. Né? A questão de nós sermos convidados a sair do nosso estado normal para um estado proativo para uma vida melhor. E aí, esse pensador Maxwell Maltz, ele vai dizer que a vida está cheia de desafios. Alguém discorda disso? A vida é cheia de desafios. Que se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades, e eu complemento, de crescimento espiritual. E a vivência da criatura humana, ela está pautada em cima dessas duas palavrinhas aqui, ó. Que a gente vira a reencarnação, vem em outra e ainda não compreende. A diferença de liberdade e libertinagem. A liberdade é aproveitar a beleza da vida que Deus oferece à criatura humana. E a libertinagem é achar-se tão livre que pode infringir a lei de Deus. E é isso que nós costumamos fazer no transcurso das nossas existências. A gente transgride a lei divina achando que pode ser assim, está tudo bem, tranquilo, vamos ser felizes. E não é. A liberdade nos dá a condição para sermos livres. Mas sermos livres com paz de consciência. E paz de consciência é equilíbrio com as leis de Deus, já que as leis de Deus estão escritas. Eita, que agora mesmo eu tenho certeza. Só os desencarnados responderam. Que as leis de Deus estão escritas na... Aí, o pessoal está estudando. Organização em grupos, sim, nós precisamos nos organizar em grupos. Nenhum de nós consegue viver isolado, isso é fato. Envolvimento com vícios, sim, vícios morais, vícios materiais. Nós temos um cenário antigo, que foi o cenário do Cristo, e temos um cenário novo, a época atual. O cenário mudou, mas os vícios continuam o mesmo. A criatura humana continua a mesma. Por isso que a mensagem do Evangelho ela é atual e ela é aplicada no comportamento humano. E a questão da irresponsabilidade nos atos praticados, que é fruto da nossa compreensão sobre libertinagem. Achamos que podemos tudo. E aí eu acho fantástico, para a gente finalizar, esse quadrinho aí. Eu acho ele genial. A pessoa que idealizou ele merece 10 bônus horas para crescer mais um pouco. E aí a gente está ali, ó, o bebezinho, jovem demais para pensar em Deus. A gente diz muito isso. E aí, para pensar assim, o que acontece? Não traz a criança para a evangelização, não traz a criança para o convívio do evangelho no lar, acha que a criança não vai entender ainda sobre Jesus, sobre o amor, sobre a paz, e vai levando, é jovem demais para pensar em Deus. Aí quando chega nessa fase aqui, autossuficiente demais para pensar em Deus. Ele está pensando muito nele, importante ser feliz, né? Qualidade de vida é fundamental, muito autossuficiente para pensar em Deus. Aí quando chega aqui, os jovens principalmente, está feliz demais para pensar em Deus. Ali com o seu amor da sua vida, a namorada, o namorado, aquele amor extraordinário, pensar em Deus para quê se eu estou feliz demais? Né?
Aí quando chega aqui, no trabalho, ocupado demais para pensar em Deus. Tem que entregar relatório, tem que apresentar os dados, tem que ir para a reunião de análise crítica, tem que fazer um monte de coisa, tem que ainda lembrar de fechar uma série de controles. Está muito ocupado para pensar em Deus. Né? E traz trabalho para casa, traz trabalho para tudo que é canto. Uma vez eu vi uma senhora que ela dizia assim: meu filho, eu estou com tanto trabalho que eu tive que trazer até para o centro trabalho da empresa. Eu digo: minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não faça isso não com a sua vida não. Deixe lá. Eu estou cheio de coisa para fazer amanhã no trabalho. Deixe aí tudo lá. Eu digo: eu vou ser feliz, não vou ser obsidiado pelo trabalho nunca nesse mundo. E ela ficou rindo comigo. Outro dia eu encontrei ela, ela fez: olha, nunca mais eu trouxe. Eu digo: graças a Deus. Aí depois a gente vai encontrar a pessoa que já está ali se iniciando na aposentadoria, que diz assim: cansado demais para pensar em Deus. Eu não tenho carro, eu vou sair cedo para poder pegar um ônibus, para ir para a casa dos humildes, para assistir uma palestra, assistir um estudo, me melhorar. Não, deixa eu em casa. Aí Bruno inventa essa história de filmar pela internet e a pessoa fica em casa. Não sai de casa. Mas tem os estudos que não são filmados e que é para vir, porque garante a nossa paz, a nossa melhoria, o nosso engrandecimento espiritual. E aí chega nesse ponto aqui, tarde demais para pensar em Deus, que para nós espíritas, nada é tarde demais. Essa aqui é uma charge que naturalmente não é espírita, senão não teria aqui tarde demais, né? Tarde demais talvez nessa existência. Mas nós precisamos trabalhar para que não seja tarde demais. Lembrar o que Emmanuel fala, que a nossa viagem aqui na Terra é uma viagem de negócios, e não uma viagem de passeio. Se fosse para passear, a gente provavelmente iria escolher ir para algum lugar melhor. Porque passear pelas ruas do Recife não está muito fácil, não. Para onde você olha tem obra, trocando metralha da estrada, então não está muito agradável, não. A gente iria para outro lugar melhor, provavelmente. Então, meus irmãos, buscai ao Senhor, né? Buscai a Deus, buscai a Jesus, enquanto a gente pode achar. Jesus, esse modelo e guia extraordinário para ser seguido, não é uma proposta para os céus, não é uma proposta para o mundo maior, é uma proposta para nós. E para encerrar, quando a gente se sentir isolado, se sentir aflito, quando nós nos sentimos talvez esquecidos e sobrecarregados, possamos fechar os olhos do corpo, abrir os olhos da alma e dizer: Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa os nossos esforços para o Teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do Teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça caindo sobre todos nós, sobre essa abençoada casa de oração e trabalho, e que possamos seguir em frente como irmãos sem fronteiras. Muita paz a todos. Nós vamos ter agora uma pequena participação dos nossos trabalhadores mirins.
Seu Salvador, que sofreu, que amou, que a paz ensinou. Já faz 2000 anos, nasceu em Belém, um santo menino, por amor ao bem. Jesus, nosso Salvador, que sofreu, que amou e a paz ensinou. Pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar. Abençoa Deus menino, esse é o nosso lar. Já faz 2000 anos, nasceu em Belém, um santo menino, por amor ao bem. É Jesus, nosso Salvador, que sofreu, Cristo amou, e a paz ensinou. Feliz Natal! De novo, Feliz Natal! Feliz Natal! As coisas do projeto estão expostas aí. Uau! Olha, gente, o trabalho dessa garotada está exposto aí fora, certo? Para vocês tiverem interesse e ali assistir todo o trabalho que foi desenvolvido pela infância, pelos evangelizadores nesse ano. Vamos aos avisos da nossa casa. Nós temos aqui todo domingo às 16 horas a reunião da Juventude Espírita e a evangelização infantil. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, 20 horas, teremos o palestrante aqui da casa, o nosso irmão Júlio Galamba, com o tema Jesus e a atualidade de sua mensagem. Toda sexta-feira nós realizamos aqui na casa os estudos espíritas de Allan Kardec, André Luiz e Joana de Ângeles. Mas na quarta sexta-feira do mês nós temos o Telecine Espírita, portanto é na próxima sexta-feira. E o filme é O Quarto Rei Mago. É muito bom, é um cinema com a temática espírita, certo? E numa psicosfera de muita paz e de muita luz. E a campanha do quilo nós realizamos todo o primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. E a visita às nossas vovozinhas podem ser feitas diariamente das 14 às 17 horas. Acessem o nosso site da casa, www.casadosunidos.com, com a transmissão direta de 3 reuniões por mês, e o website do Bruno, bruno-tavares.zip.net, com 3 artigos semanais, e a TV online, 24 horas. E o artigo postado hoje é João, o quarto biógrafo de Jesus. Vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades, proferindo a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre Divino, nosso companheiro de jornada, ao encerrarmos, Senhor, esse nosso trabalho da tarde de hoje, queremos te dizer da nossa gratidão por estares presente em todos os momentos de nossas vidas, por estarmos aqui nessa casa de oração e trabalho, onde viemos em busca de esclarecimento, de paz e consolo para os nossos espíritos ainda tão endividados. Permita-nos, Senhor, que a palestra da tarde de hoje, a lição, possa encontrar refúgio em nossos corações, nas nossas mentes,
para termos uma pequena noção do que representa o Mestre Jesus nas nossas vidas. Que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, mais consciente das nossos deveres para com o próximo, através dos ensinamentos do Teu Evangelho Consolador. Agradecemos também à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que conosco labora diariamente e nos mostra também, Senhor, a criatura maravilhosa e sublime que tivemos aqui entre nós. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja. Por favor, aguardem a chamada para o passe.